Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E como nós já avisávamos para vocês, nós só tínhamos dois caminhos: ou a manutenção da taxa Selic em 14,75 ou uma subida de 0,25. E o que aconteceu? Mais uma subida, porque como vocês observaram, do lado de fora do país está em guerra. Querendo ou não, os países estão envolvidos nesse confronto. No âmbito nacional, o governo brasileiro não consegue se encontrar, né? Você deve ter observado aí, em vários momentos eles estão aumentando as receitas, ou seja, aumentando a cobrança de impostos, e se não fosse suficiente, chegou a proposta de começar a cobrança em cima dos investimentos. Então, o que está se esperando? Que nós vamos chegar até o final do ano com a Selic ou na casa de 15% ou na casa de 14,75%. Ou seja, existe a expectativa de chegarmos ao fim do ano na Selic na casa de 14,75%. Nesse cenário, nós temos dois caminhos. Nós podemos seguir aproveitando o cenário de Selic alta, principalmente você que não conseguiu aproveitar, ou você que é investidor, que já está há um bom tempo aqui, tem estômago, tem capacidade de resistir, de esperar, você pode aproveitar esse momento e fazer uma migração para os fundos de tijolos, ou seja, aumentar a posição em fundos de tijolos, certo? Mas lembrando para você, o retorno não virá ainda esse ano, provavelmente não virá no ano que vem. Embora ano que vem a gente vai entrar num ano eleitoral, entrando em ano eleitoral, o governo precisa abrir os cofres, principalmente porque é uma eleição nacional, então precisa abrir os cofres, precisa deixar a economia andar, a inflação vai disparar e a inflação disparando, provavelmente essa Selic na casa de 14,75 talvez seja obrigada a subir no ano de 2026. Só que isso é o futurismo, né? Nós precisamos pensar no agora. Então, no cenário de agora e até o final do ano, porque por mais que a Selic caia, ela vai terminar o ano na casa de 14,75, nós temos as seguintes alternativas. No cenário de manutenção da Selic esse ano e ano que vem na casa de 15 e no máximo 14,75, KNCR11 continua sendo ainda a melhor alternativa, porque ele está 100% exposto à Selic. E uma coisa que você tem convicção nos últimos 10 anos é que a Selic sempre está na casa dos 2 dígitos. Foram poucos os momentos onde a Selic esteve abaixo da casa dos 2 dígitos. Já os fundos de tijolos não. Geralmente eles pagam na casa de 1 dígito. Os fundos de tijolos que pagam na casa de 2 dígitos, geralmente eles são mais arriscados, certo? Então, fundo de tijolo geralmente é 1 dígito, chegando no máximo a 10%. KNCR11 100% indexado a Selic, R$ 104,12. Amanhã, sexta-feira, quando abrir a bolsa, o dividendo vai cair. O dividendo não vai cair porque ele está pagando muito. O dividendo vai cair proporcionalmente porque a cotação vai subir. A pressão de manutenção da Selic em níveis elevados continua alto. Logo, o KNCR11, que já estava caro, vai ficar mais caro ainda até o final do ano. A negociação vai continuar subindo, porque nós vamos ter mais pressão de compra e ele já subiu 12,71% nos últimos 12 meses, ou seja, a Selic subiu, a cotação do KNCR11 subiu. Vamos lá mostrar para você? Tá aqui. Então chegou o menor valor ali, R$ 90,54 no final do ano.
mas se nós pegarmos os últimos 5 anos, ó, parece um foguete, né? Então você não vê em nenhum momento, em nenhum instante, o foguete fazendo o movimento reverso. Se nós pegarmos aqui a cotação padrão, mesmo assim ele ainda sobe. E se nós colocarmos o dividendo, que é ajustada, olha o foguete, né? Ou seja, indiscutível. Também um outro fundo, para você que não tem R$ 100, não tem problema. VGIR11, R$ 9,42, pagando um dividendo estratosférico. Nós podemos dizer isso sem medo. Porque ele é um fundo 100% indexado ao CDI, pagando um dividendo de 13,90, que mesmo a Selic na casa de 15%, ele ainda consegue bater a Selic na casa de 15%, certo? Desconto somente de 3%. Semana que vem, provavelmente ele vai atingir o valor de 1, ou seja, vai começar a ficar caro. Sua liquidez de 5,13 vai subir e a sua valorização vai subir novamente, porque a Selic subiu. Se a Selic subiu, o fundo sobe também. Se nós pegarmos a cotação padrão, parece haver uma queda, mas se nós pegarmos a cotação ajustada, subida também, nós vamos ter aí nele, ó, os últimos 5 anos, né? Então ele tem o mesmo comportamento do KNCR11, certo? Então você consegue entrar com R$ 100, o outro você consegue replicar o KNCR11, mas somente com R$ 10 e o mesmo comportamento. Agora, para você que já está muito concentrado em KNCR11, está muito concentrado em VGIR11. Você olha para a sua carteira e está estufada de fundos imobiliários indexados ao CDI, então você pode ir para o KNSC. Por quê? Metade inflação e metade Selic, ou seja, um pé dentro de cada canoa. Cotação R$ 8,85, dividendo 12,53 e já está acima de 1. Por quê? Porque o que se espera para o próximo ano é Selic caindo, nem que seja um pouquinho, e inflação disparando. Por quê? Por que a inflação vai disparar? Porque o governo precisa injetar mais dinheiro no meio da população para que ele possa se reeleger, e é uma eleição nacional. Eleição nacional, ela é muito cara. É muito caro você eleger um presidente. Você gasta muito dinheiro. No município você gasta dinheiro? Claro que você gasta dinheiro no município, mas no município, aquela comunidade ali, ela tem um parentesco, tem uma familiaridade, tem uma aproximação com aquele prefeito. Já em eleições nacionais, não. Por mais que você goste do Lula, do Tarcísio, do Bolsonaro, ou quem quer que seja, não existe uma proximidade entre você e o Lula, não existe uma proximidade entre você e o Bolsonaro, não existe uma proximidade entre você e o presidente. Então é uma eleição mais cara. Ela é uma eleição a nível nacional, mas ela é muito mais cara porque o nosso país ele é continental. Liquidez 4,23 e já subiu 11,21 e provavelmente vai subir mais semana que vem, porque tem um pezinho dentro de cada canoa. Quem é que está sofrendo nesse cenário? Fundos que são indexados majoritariamente à inflação, independente se ele é de papel ou se ele é de tijolo. Se ele está no cenário que nós estamos agora, ele está sofrendo, ele não está conseguindo destravar tudo que ele conseguiria. Fundo de papel majoritariamente indexado à inflação. REC 11, que é um que eu tenho. MXRF11 é um fundo também, tem uma exposição muito grande à inflação. A maioria dos fundos tem uma exposição muito grande à inflação, né? Então, eles estão sofrendo. E fundo de tijolo é totalmente indexado à inflação e também sofre muito, né? Então, quem está surfando nesse cenário são os fundos de papéis indexados ao CDI e os fundos que são meio a meio.
Então, se nós seguimos nesse cenário até o final do ano, a gente, para ter o máximo retorno, tem que seguir caminhando nestes fundos. Já se você tem estômago, tem paciência, tem capacidade de aguentar o longo prazo, ou seja, tem capacidade de esperar um ano e meio, 2 anos, investir no fundo imobiliário para pegar o seu em algum momento, você pode iniciar a sua transição para os fundos de tijolos e fundo de papel indexado à inflação. Mas aviso, nós não temos certeza se a Selic vai ser mais baixa no ano que vem, certo? Vou deixar atento, porque meu objetivo aqui não é enganar vocês, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário todos os dias, um novo vídeo falando sobre o cenário de fundos imobiliários e até o próximo vídeo.